Saudações, meninada. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos hoje para a nossa aula do capítulo 5, o trabalho das diferentes sociedades. Então a gente vai dar uma olhada em como é que se viu o trabalho, o que era o trabalho, quais eram as concepções mais antigas sobre o trabalho e as concepções que nós temos hoje, né? Uma aula introdutória sobre isso está ali no nosso capítulo 5. Ok, bora lá. Aqui a gente vê uma imagem bastante interessante, né? Um, um homem carregando uma pedra redonda para um alto de uma montanha. É, O que a gente está vendo aqui é uma imagem sobre o chamado mito de Sísifo. Quem foi Sísifo? Sísifo, na mitologia grega, ele foi condenado, né, foi desafiado a levar uma pedra nesse formato esférico até o topo de uma montanha. Quando ele chegasse com essa pedra no topo da montanha, esse desafio dele estaria encerrado. Ele aceitou, né, porque era tipo visto como o homem mais forte daquele momento. E só que havia um problema. Quando chegou ao topo da montanha, esse topo não tinha um platô, não era plano, era uma ponta. E ele não ia conseguir ficar segurando essa pedra para sempre. Toda vez que ele soltava a pedra acabava rolando para baixo. E aí Sísifo descia e rolava, né, empurrava a pedra para cima de novo. Ah, o nome dessa atividade realizada por Sísifo foi chamado por trabalho. Para os gregos antigos, é, o trabalho tinha uma visão muito negativa. Né? O que era algo importante, interessante, visto como útil, produtivo para o grego? Poesia, guerra, política, não atividade manual. A atividade manual não era algo bem visto, não era algo superior. Então, esse mito ele trazia muito desse debate de como o trabalho era visto como uma atividade inútil. Né? O que você vai conseguir rolando uma pedra até um alto de uma montanha, além de alcançar o alto da montanha? Então, uma visão da Grécia, Grécia antiga. Né? A gente está falando de um período antes de Cristo. Ok, essa era a visão de trabalho para aquela sociedade. Vamos sempre tomar cuidado. Quando a gente fala de visões de trabalho para uma sociedade, tem que saber qual é o período histórico que eles estão, porque nem sempre todas as sociedades concordam com todos os argumentos e opiniões. A palavra trabalho teria surgido do termo tripalho. Aqui do lado você tem um instrumento, parece um asterisco, e uma pessoa presa a ela. Né? Esse instrumento foi utilizado como instrumento de tortura, mas inicialmente não era. O que ele era? Era um tipo de ferramenta, né? Onde o trigo era preso, as espigas de milho eram presos e era utilizado então para tirar tanto o trigo quanto os grãos de milhos, né? Você ficava ali rasgando, batendo nesse milho, nesse trigo, para soltar ele. Esse instrumento foi utilizado como um jeito de torturar trabalhadores, porque muitos trabalhadores não aceitavam as longas jornadas de trabalho, o baixo salário, às vezes salário nenhum pago. Então eles eram presos ali e eram torturados. E aí tem uma questão interessante. No sentido original, a palavra trabalhador não era a pessoa que estava sendo punida, né? Quando a gente trata da origem do tripalho. Era o carrasco, a pessoa que estava punindo aquele que não havia obedecido, que havia se revoltado contra o sistema de trabalho. E aí vem uma outra coisa importante para a gente, seja na sociologia, seja na história, nas ciências humanas de geral. As palavras elas podem ter o seu sentido alterado de acordo com o período histórico. Então, tomar bastante cuidado quando a gente está olhando para o passado, seja um passado breve, 10, 20, 30 anos, seja um passado longo, 100, 200 anos. Tomar sempre cuidado em como essas palavras eram utilizadas por aquelas sociedades. Eles podem mudar o sentido. Tanto que trabalho para nós hoje, em século XXI, é algo bom, é algo benéfico, né? É algo que me engrandece, que me dá a condição de comprar as coisas que eu necessito, né? De pagar as coisas que eu consumo. Então, sempre tomar esse cuidadinho com as palavras, ok? Vamos seguindo. Adam Smith, que já está lá na frente, né? Nós passamos pelo Renascimento, passamos pela Reforma Protestante, pela ascensão da burguesia, né, o desenvolvimento do mercantilismo, do capitalismo, chegamos no liberalismo, no capitalismo industrial. E aí o Adam Smith está escrevendo sobre o que é que o trabalho trouxe para as sociedades. Lembrando, Smith está na Europa e olhando o seu período ali, né, esse processo de transformação que vai ali, século XVII e século XVIII. Então, para Adam Smith, o trabalho está na base da produção da riqueza.
Não existiria qualquer riqueza sem trabalho. Ah, professor, mas se tiver uma quantidade muito grande de ouro ali no canto, sabe? Ok, mas esse ouro só vai virar riqueza se alguém for lá e explorar ele. Se o ouro ficar embaixo da terra, ele não tem valor nenhum. Ele vai ter valor a partir do momento que eu exerço a minha força, retiro esse ouro e vou transformar ele em uma mercadoria, seja para ser comercializada, para ser transformada numa outra joia. Então o trabalho é essencial nesse processo. O Smith continua aqui no nosso texto. O vínculo social não é resultante de um pacto social, na visão do Adam Smith, diferente do que o Rousseau dizia, por exemplo. Você viu isso em história. Para Rousseau, você tem um contrato social que organiza a sociedade. Para ele, não. Esse vínculo é produto não da harmonia, mas de interesses. Nós temos interesses e esses interesses nos levam à organização em sociedade. Então, ele faz uma afirmação que é bastante famosa. A gente vai ver citado muito tempo, né, conforme você estuda, passando aqui pelo primeiro, segundo, terceiro ano, que é essa afirmação aqui, ó, terceiro parágrafo. Não é da benevolência do açougueiro, benevolência da bondade, né? Não é da bondade do açougueiro, nem do padeiro e do cervejeiro que esperamos nosso jantar, mas sim da consideração de seus próprios interesses. Smith fala exatamente do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro, porque era a alimentação típica dele naquele período. Então o que ele diz? Não é porque o açougueiro está preocupado com o que eu vou comer, o padeiro está preocupado com o que eu vou comer, o cervejeiro está preocupado com o que eu vou beber. Não. Eles estão produzindo porque eles vão ganhar dinheiro, vão ganhar recurso sobre essa produção. Então o Adam Smith, enxerga nesse alto interesse, né, o desenvolvimento das sociedades. E é por conta disso que, na visão dele, o trabalho acaba organizando a própria sociedade, porque eu trabalho para atender às minhas necessidades. E claro, eu vou necessitar do outro, não tenho como produzir tudo sozinho. Então, a gente cria essa harmonia muito mais por conta de uma rede de interesses do que necessariamente por bondade, como o Adam Smith está dizendo. Sempre lembrando que a gente está falando do Adam Smith. O Marx vai afirmar que trabalho, Karl Marx, né, no livro O Capital, ele vai afirmar que trabalho é um processo de que participam a pessoa, né, nós participamos, e a natureza. Então nós temos o trabalhador, a trabalhadora e a natureza. Da gente sai o nosso intelecto, o nosso esforço físico, da natureza sai a matéria-prima. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, né, a nossa ação, impulsiona, regula e controla o intercâmbio material com a natureza. Temos uma árvore. Para que essa árvore se transforme em uma mercadoria, nós temos que imprimir ali tanto esforço intelectual quanto esforço físico. E esse trabalho não é feito só por uma pessoa, nós temos um grupo de pessoas, desde onde está a árvore, se ela foi só cortada, ou foi plantada, transportada, recortada, adaptada, quem é que fez as partes da mesa, quem é que comercializou essa mesa. Então nós já estamos percebendo que o trabalho virou uma rede de interdependência. Eu dependo do que o outro faz para ter acesso à mesa. Você depende de uma rede de pessoas muito grande para estar agora na tua casa, assistindo uma aula. É energia, é internet, é alimento. Aqui do lado, a gente tem uma imagem do Chaplin, do filme Tempos Modernos. Seria bem interessante vocês assistirem esse filme. Tem inteirinho no YouTube, tranquilão. E esse filme trata muito desse processo de transformação, né? Como é que as pessoas estão se adaptando ao universo industrial, a uma rede de pessoas que estão trabalhando. É bem legal dar uma olhada nesse filme, ele é bem curtinho. Muito bem, meninada, olha só. Trabalho é o que então? Trabalho é aplicação de força, trabalho é uso das faculdades humanas, das nossas capacidades, trabalho é atividade coordenada, trabalho é exercício físico e intelectual, trabalho é realização de tarefas. Essa é uma visão bastante ampla sobre o trabalho. Nós vamos aplicar nossa força sobre um local. Por exemplo, transformar uma montanha em algo que possa ser explorado, passar um túnel por baixo, abrir ela para passar uma estrada. Vamos usar nossas capacidades, né, tudo aquilo que nós temos enquanto capacidade nossa, nossas faculdades, sejam intelectuais ou não. Vamos organizar a ação humana coletiva, né? Hoje é praticamente impossível imprimir uma transformação sem o uso de muitas pessoas. O nosso esforço, tanto físico quanto intelectual, ele é necessário.
Mesmo quando você pensa numa atividade profundamente intelectual como uma aula, ela também é desgastante fisicamente. Você tem que estar aí sentado, tem que estar aqui sentado, gravando, usando o nosso esforço físico, gastando energia e ao mesmo tempo também gastando, né, e aplicando a nossa intelectualidade e realizando essas tarefas. Todo trabalho é uma realização de tarefa. Por isso que a gente diz que ser estudante é exercer um trabalho. Você está aplicando força, está usando as suas capacidades, suas faculdades, existe uma coordenação naquilo que você faz, você tem uma dedicação tanto física e intelectual e realiza um número muito grande de tarefas para alcançar os seus objetivos. Nesse caso, aprender, nesse caso, usar esse conhecimento para a tua vida, para um vestibular. Então, essa é uma visão bastante ampla, bastante tranquila sobre trabalho. Para nós, a gente tem três teóricos que vão discutir bastante do final do século XIX, meados do século XIX até o século XX, que é o Durkheim, o Marx e aqui o Weber. Então, esses três intelectuais eles estão discutindo como é que trabalho, como é que produção se relacionam diretamente com a sociedade. Vamos aqui dar uma olhadinha no que cada um vai propondo de forma resumida, obviamente, né? Para Durkheim. A divisão social do trabalho favorece a cooperação e a solidariedade. O que ele enxerga? Como nós realizamos várias atividades e é impossível que cada um faça 100% daquilo que é necessário, ele enxerga uma dependência. Nós precisamos cooperar para que as atividades sejam realizadas. Se eu pensar numa sala de cirurgia, por exemplo, o médico ele não está sozinho realizando a cirurgia. Antes mesmo de realizar a cirurgia, a pessoa tem que tomar uma anestesia, eu tenho que ter enfermeiros colaborando, eu tenho um grupo de médicos ajudando, eu preciso ter alguém preocupado com os equipamentos que vão ser utilizados, então eu tenho uma cooperação rolando naquele momento. Se eu pensar numa sala de aula, existe o professor, existe a coordenação, existem os inspetores, existe a forma como vocês se dedicam, se doam, colaboram em sala de aula. Então, o Durkheim enxerga que nessa divisão, onde cada um realiza uma atividade, faz com que as sociedades cada vez estejam mais solidárias, mais cooperando entre si. Tomar cuidado que o conceito de solidariedade em Durkheim não é só de bondade, é um conceito de interdependência. O que eu dependo de vocês, o que você depende de mim, o que eu dependo de um médico, como é que eu dependo de um inspetor, como é que eu dependo de uma pessoa que faz a limpeza de uma sala, né, de um gari. Nós dependemos de todas essas relações. É uma sociedade bastante complexa ao qual nós estamos inseridas. Então, o Durkheim, olhando sobre essa rede de cooperação, nessa solidariedade, ele acabou dividindo em dois grupinhos. Né? Bem moleza isso aqui. Ele vai chamar o primeiro aqui de solidariedade mecânica e o segundo, à sua direita, de solidariedade orgânica. A mecânica é bastante simples. Imagina uma sociedade pré-capitalista. Uma tribo indígena, por exemplo, até uma sociedade feudal. Elas são bastante simples. A função que os indivíduos exercem ali dentro são muito próximas, bem semelhantes. Não tem uma divisão muito clara do trabalho, né? Você tem um artesão, por exemplo. O artesão ele faz o sapato inteiro. Na nossa sociedade, você tem uma fábrica com inúmeras pessoas fazendo várias partes do sapato. Predomina um mecanismo de coerção, de controle social, de forma imediata, violenta e punitiva. Quando nós pensamos numa sociedade mais primitiva, pré-capitalista, não há razão na hora de aplicar uma punição. Você tem apenas algo imediato e muitas vezes sem qualquer reflexão, né? É o predomínio que a gente chama de direito punitivo. É o punir pelo punir. Não é o punir para corrigir e integrar. Então são sociedades bem simples. Né? Depende de um ou dois, no máximo 3, 4 produtos. As relações, você lembra que no feudalismo as relações são por escambo, eu troco um produto por outro produto, né? Não há quase a utilização de dinheiro. Aí o Durkheim olha para as sociedades capitalistas, ele vai chamar essas sociedades de orgânica, aqui à nossa direita. São sociedades bastante complexas. Imagina Cuiabá, o tanto de grupos diferentes de pessoas que estão inseridas, de regiões diferentes, de culturas diferentes. Nós somos indivíduos especializados. Né? Você tem um professor, por exemplo, para cada área do conhecimento. Apesar de nós sermos independentes, nós estamos ligados por um processo de dependência, onde cada um faz uma parte para colaborar com os objetivos. Há uma divisão do social do trabalho que é bem complexa. De novo, o exemplo da cirurgia. O médico que aplica anestesia não é
o médico que realiza a operação. Então eu tenho bastantes níveis ali de divisão. Predomina o mecanismo de coerção, de controle social um pouco mais formal. Eu tenho lei. E essas leis precisam ser seguidas, né? Quando a gente pensa numa sociedade contemporânea desenvolvida, eu preciso seguir as leis que ali foram estabelecidas. E o nosso direito, a ideia dele é, além de punir o indivíduo no crime que ele cometeu, é devolvê-lo em sociedade, né? Restituir esse indivíduo para que ele possa participar da sociedade. Se funciona ou não funciona é uma outra discussão que não é para essa aula, mas o pensamento é um direito que vai restituir o indivíduo em sociedade. Somos sociedades bastante complexas, que produzimos diversos tipos de mercadorias, muitas eu ou você não consome, a gente não consome elas, mas elas continuam existindo. Então esse conceito de solidariedade do Durkheim é bastante importante para entender a forma como ele enxerga a sociedade. E aí nós temos o Marx. O Marx vai dizer que a divisão social do trabalho, o papel que eu exerço, que você exerce, pai e mãe, diversos indivíduos, vô e vó, apesar de desenvolver a ciência e tecnologia, né, contribuir para o progresso tecnológico, acabou produzindo desigualdade. Karl Marx está analisando o século XVI e XVII. Ele observa na sua análise que muita desigualdade surgiu, foi gerado o que a gente chama de alienação, onde o trabalhador não sabia mais o que estava produzindo, não reconhecia mais aquilo que ele produzia, não sabia o valor. Se nós pensarmos em um artesão, um sapateiro, que faz o sapato da matéria-prima até o final, entregar o produto, ele sabe o que custou tudo no sapato. O couro, a sola, né, o cadarço, se tiver um cadarço, por quanto ele vai vender. Ele tem o valor completo. Se eu trabalho numa fábrica de qualquer sapato, eu vou trabalhar num setor dela. Eu não tenho nem a noção de quanto de energia a fábrica gasta. Eu não tenho a noção de quanto custou, sei lá, a linha que eu estou usando, a cola que eu estou usando, para poder manter o sapato, né, fechado, costurado, colado. Eu não tenho essa noção. Então, para Marx, essa alienação ela foi importante para que o trabalhador não soubesse a quantidade de riqueza que ele produz. Ele não sabe o valor do quanto ele trabalhou por mês. E por conta disso haveria um conflito, que ele vai chamar de luta de classes. Mas não é assunto para essa nossa aula, a gente só está citando sem aprofundar. Continuando então, veja lá. Para Weber, o trabalho é uma atividade fundamental, que se desenvolve a partir de uma lógica racional. Para Weber, toda atividade vinculada ao trabalho é pensada de forma racional, né? Você tem que buscar resultados e como a gente está inserido no capitalismo, numa sociedade capitalista, você tem que buscar também a lucratividade. Por conta disso, o que a gente chama de vida material, aquilo que você e eu precisamos para vender, o teu computador, teu celular, tua geladeira, fogão, cama, as coisas que nós usamos no dia a dia ganham grande importância. Então o Weber tenta entender, busca entender como é que essa racionalidade, que é a vida material, organiza a sociedade e o universo do trabalho. Ah, mas professor, tem alguém mais certo ou mais errado? Não. Os três são importantes para a gente entender como é que sociedade, trabalho e produção organizam a vida humana na Terra dentro do modo que nós vivemos, que é o modo capitalista. A gente usa os três para fazer essa interpretação. Não dá para dizer que um está errado ou não. Dependendo do recorte, eu vou usar mais Weber, ou mais Marx, ou mais Durkheim. Depende muito daquilo que eu quero alcançar. Então, como forma de resumo aqui no texto. Para Durkheim, né, ele concentra a sua ação na divisão do trabalho, essa divisão social, né, funcional. Quanto mais especializado, quanto mais um trabalhador estuda, melhor ele é para realizar aquela atividade e mais dependência ele acaba criando. Se eu sou uma pessoa excelente enquanto um professor, eu dependo de uma pessoa excelente enquanto coordenador. Eu não tenho como fazer os dois serviços. Isso, para Durkheim, gera uma ligação, uma coesão social. E aí nós criamos uma rede de dependência em sociedade. Para Weber, as sociedades, a gente está em Weber aqui, obedecem a situações históricas. Então eu tenho que olhar para a história e a partir dela entender essas relações de trabalho. Nem todo trabalho nos momentos da história são iguais, mas o trabalho é algo fundamental. Na visão dele, a partir da junção do desenvolvimento do capitalismo lá no século XVI e XVII e da chamada ética protestante após a reforma protestante, o que a gente chama de trabalho acaba ocupando um lugar central na sociedade. Lembrando, né, que reis, rainhas, nobres, de modo geral, não trabalhavam. Não exerciam qualquer atividade que fosse de produção, transformação de mercadoria. Para Marx,
A perspectiva sobre o trabalho, ela é histórica. Ah, professor, então tanto Marx quanto Durkheim, tanto Marx quanto Weber enxergam uma visão histórica? Sim. O Durkheim ele está enxergando mais um momento. Não é que ele ignora a história, mas ele está olhando o momento de agora, né? O que está acontecendo agora? Marx e Weber olham bastante para o passado. Weber, ele dá um elemento, dá um foco bastante importante no que a gente chama de cultura, né? Como é que a cultura influencia o nosso cotidiano também, historicamente. E Marx dá uma olhada mais na questão econômica, quem se apropria da riqueza, quem se beneficia dessa riqueza. Então Marx vai afirmar que existe uma relação de compra e venda de trabalho. A minha atividade enquanto trabalhador, ela é comprada pela escola e revendida. Então a visão de Marx é que o trabalho é comprado e revendido. E aquilo que eu trabalho, a minha capacidade de trabalho leva à produção, também é comercializado. Na visão de Marx, essa relação de compra e venda de trabalho é desigual. Você pode discordar de Marx, não tem um problema, mas antes de discordar, nós precisamos compreender e ler a teoria dele. Então, olha só, os meios de produção, no textinho, vou ler o textinho, vamos comigo. Meios de produção e forças produtivas. O ser humano, através dos meios de produção, aproveitando da natureza ou criados pela humanidade, transforma o meio natural de acordo com seu interesse. Então, a gente transforma a natureza ao nosso redor de acordo com o que nós precisamos. Preciso de uma ponte? Faço uma ponte. Preciso cercar um rio para produzir um lago e com isso obter energia? Vou lá e faço. Ao transformar a natureza por meio do trabalho, o ser humano emprega sua energia pessoal, a minha energia, só que sozinho eu não consigo, e de forma coletiva. Isso gera o resultado, que é o produto. Então nós vemos que é por meio do trabalho que nós passamos a transformar a sociedade. Quem se beneficia ou não desse trabalho depende da forma como eu estou fazendo a interpretação e a leitura. Todas as nossas relações são relações humanas que na sociedade, na visão desses teóricos, acontecem dentro do trabalho, gerando, concentrando capital. E aí fica mais claro para a gente entender capitalismo. Capitalismo não é só concentração de dinheiro. Aqui destacado de amarelo já. Bem aqui, ó. Capital é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo por meio de sua aplicação e na produção. Então, trabalho é capital, dinheiro é capital, os equipamentos utilizados são capital, a estrutura que eu utilizo é um capital. Quando a gente fala de capitalismo, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de todo esse sistema empregado na produção de riqueza. Ok? E aí nós geramos mercadoria. Para Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx, a mercadoria ela tem alguma peculiaridade. O valor de troca, né, quando eu vou comprar uma mercadoria, esse valor dela está vinculado ao quê? A quanto trabalho foi aplicado, ao tipo de trabalho que for aplicado para a produção e, claro, na necessidade daquela mercadoria. Pensa em celular, é algo bastante necessário hoje. Mas se acabasse a internet? Se acabasse a energia elétrica? Qual seria a importância dessa mercadoria? Com certeza, ela viraria o quê? Um peso, só um peso. Sem internet, sem energia elétrica, um monte de coisa que nós utilizamos perde importância. E outras tantas que a gente pode estar ignorando ganham importância. Então, para eu entender o quanto custa uma mercadoria, eu tenho que entender qual é a raridade dela, quanta força foi aplicada, quanta tecnologia foi aplicada e qual a necessidade que nós temos dessa mercadoria. Olha ao teu redor agora e imagina qual a mercadoria mais importante. Não sei que hora que você está assistindo essa videoaula, mas um ar-condicionado, uma água, né? Qual a importância? Você já pensou da complexidade de chegar um copo d'água até a tua mesa? Uma água engarrafada? Quanta gente é inserida nessa rede de trabalho e produção? Então veja, a mercadoria sempre está ligada a uma produção social. A gente não está discutindo a produção de riqueza, mas sim a produção social. Muito bem, meninada. E aí nós temos os sistemas de produção, coisa que você também dá uma olhadinha na geografia e na história. O Taylorismo se destacou por tentar reduzir os movimentos dos trabalhadores. Por que reduziu os movimentos? Quanto menos movimento eu fizer para a produção de algo, mais eu consigo produzir. Imagina só, se eu preciso de 10 movimentos para produzir uma garrafa, e se eu preciso de 3 movimentos para produzir uma garrafa, com certeza, em 3 movimentos eu produzirei muito mais garrafas. Quando chega o Ford, ele insere bastante a mecanização, mas o destaque principal é para isso aqui, ó,
chamada linha de montagem, a esteira, onde o trabalhador praticamente não sai do lugar. Né? Aquilo que eu vou transformar em mercadoria vem até onde eu estou. Então reduzo ainda mais o meu deslocamento. E por último aqui o toyotismo, né, depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, buscava uma produção um pouco mais flexível, né, mais personalizada. No Taylorismo e no Fordismo, nós temos uma quantidade enorme de produtos feitas de forma igual. Ali no Toyotismo, você buscava um pouco mais de personalização desse produto. Meninada, fica de tarefa para essa aula na página 212, atividades 1, 2 e 3. Muito obrigado, espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.